Bom dia. Ok. Ah, ok, obviamente temos uns problemas. Um problema é que já temos uns 300 minutos de aula para recuperar. Segundo problema é que estamos morrendo de calor aqui nessa sala. Pelo menos parece que consertaram um problema do cabo. Espero que vai continuar funcionando isso. Espero que todo mundo já viu a notícia no Cigar. Já sabe que tem um site. Uns de vocês já sabem, já tem conta já ativada no Zulip. Quem não tem precisa fazer isso porque seria obrigatório essa participação do Zulip para essa turma. A partir do momento que mandei a notícia até agora, eu fiquei sabendo que provavelmente o professor que vai assumir essa turma, ah, a segunda metade da disciplina, 45 horas, depois das primeiras 45 horas, seria Miller, eu acho. Não é 100% garantido. Eu vou tentar lecionar essa disciplina na maneira que normalmente leciono, como se fosse de 90 horas. Isso não significa que a gente vai fazer 90 horas em 45, mas significa que a gente vai fazer mais ou menos metade das coisas que é lecionar. E a partir da metade do semestre, vocês vão considerar que tem mais uma disciplina chamada FMC1, com um outro conteúdo. Talvez vai ter uma interseção, espero não ter uma interseção muito grande. E eu vou lançar as notas da primeira unidade e metade da unidade 2. Praticamente, assim, a forma administrativa que vai funcionar isso é isso. E quero só revisar, assim, explicar mais ou menos como funciona normalmente a disciplina de FMC1, quando tenho na minha disposição 90 horas. Então, podem considerar que tem três disciplininhas que funcionam normalmente durante o semestre nessa forma, que estou tentando desenhar aqui, onde tem uma disciplina que é lecionada 2 horas por semana, chamada Introdução, Recursão e Indução, e isso é 2 horas por semana, do início até o fim do semestre. Tem uma disciplina, as outras duas são IDM, que significa Introdução a Demonstrações Matemáticas. Uma é mais para elaborar o sentido algébrico e a outra mais o sentido analítico de matemática. E elas são lecionadas normalmente 4 horas por semana, cada uma delas. Agora, uma ideia seria falar que nesse semestre, já que provavelmente eu vou ficar aqui até metade do semestre, eu vou lecionar exatamente isso, que significaria metade da parte da recursão e indução e toda a parte da... ok, eu não falei isso aqui, é estudo de inteiros, teoria dos números inteiros. Aqui seria teoria dos números reais. Não é importante exatamente para fundamentos matemáticos nem a natureza dos inteiros nem dos reais. A ideia é que precisamos de umas ferramentas para aprender como definir coisas de uma maneira legal, como demonstrar teoremas matemáticos e tudo mais. Então, nosso objetivo final aqui é conseguir comunicar da maneira que precisamos comunicar e passar ideias de demonstrações e de definições, e essa vai ser todo o nosso objetivo geral. Pode ser, essa é a primeira vez que estou dividindo essa disciplina com 45 horas, isso me atrapalha um pouco, porque cada uma delas, na verdade, é 30 horas. Então, necessariamente algo precisa ser cortado e pode ser que a gente acaba fazendo uma parte de IRI, uma parte de IDMB e uma parte de IDMA, ok? Isso vai depender também no andamento de vocês e como que vocês vão participar. Mas espero que, assim, como primeira visão geral, isso espero que faz algum sentido. E eu quero aproveitar, na verdade, o fato que no início de cada uma dessas disciplinas, então, espero que ficou claro isso, considero que temos 3 mini disciplininhas de 30 horas fazendo juntas o FMC1. E mais 3 disciplininhas FMC2, mas isso não importa nesse momento. E a ideia é que existe um núcleo assim comum, uma parte introdutória. Isso vai nos atrapalhar bastante e uma resolução seria talvez fechar a janela e morrer. Na verdade,
se a gente fechar essa janela, só, por favor, ah, talvez o barulho vai ficar menor. Obrigado. Ok. Então, existe uma parte comum dessas três, e para não perder tempo, que a gente não tem praticamente nada de tempo para perder, essa aula vai ser uma ou duas aulas, depende de vocês também, que vai tratar essa parte introdutória sobre demonstrações matemáticas. Seria super essencial entender essa parte, só que é impossível entender essa parte durante uma aula. Então a ideia seria, durante todo esse semestre, metade do semestre, talvez FC2, todas essas ideias vão ficar sendo mais e mais elaboradas. Mesmo assim, eu preciso estabelecer notação e nomenclatura que eu vou acabar usando nas minhas disciplinas. Então, isso que vamos fazer nessa aula. Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Assim, ok. Tem que falar bem mais alto. Se especifica qual tipo dessas três matérias. Essa aula aqui vai ser só sobre o INE. Normalmente, cada aula vou tentar ser sobre uma das três, certo? Mas tem vezes onde a gente vai separar a aula, os 100 minutos que temos, sei lá, 50 minutos de uma disciplininha, 50 minutos de outra disciplininha. Em geral, dúvidas, especialmente assim de natureza meta ou burocráticas, é melhor tirar no Zulip e depois de dar uma olhada no site também, que tem bastante informações, que ainda vou precisar atualizar, porque umas partes dele referem à maneira mais tradicional, de 90 horas. Mas, assim, alguma outra dúvida? Sim? Minha única dúvida seria se o senhor vai disponibilizar depois as referências ou apostilas que o senhor usa. Eu estou tentando, então, eu já estou gravando, não prometo que vão funcionar as gravações, às vezes dá errado, mas eu estou gravando essas coisas, eu estou esperando que pelo menos a tela do meu tablet, que vai ser nosso quadro, e esse é o único motivo que estou usando o tablet em vez do quadro mesmo, do vidro, na verdade. Mas, enfim, então a ideia é disponibilizar minhas aulas no meu canal do YouTube, que tem link no meu site para lá, e também o PDF dessas, do quadro, certo? Então, eu tento depois de cada aula, disponibilizar isso no site, certo? Isso não significa que vocês não podem ou não devem anotar as coisas que vocês queiram anotar. É bem razoável anotar as coisas, porque vocês vão ser suas próprias notas, o quadro, o vídeo e o Zulip para fazer essa viagem, certo? Que a gente precisa fazer para aprender tudo isso. E a ideia é sempre que precisamos brigar. E a única maneira de aprender matemática é brigando entre si e comigo também. E sem fazer isso não tem como aprender nada. Então, quem não quer entrar nessas brigas e quer ficar assim passivamente, só olhando, sem fazer nada, é melhor trocar de turma, certo? Talvez não tenha vaga, mas também ocupar uma vaga que você não quer acompanhar no jeito que a turma vai funcionar é completamente inútil. Pode deixar para outro semestre, talvez, não sei. Mas a ideia aqui seria, eu estou considerando que quem está aqui é disposto a entrar nessas brigas matemáticas, obviamente, que vão acontecer no Zulip e entre as aulas, para a gente acabar entendendo melhor as ideias. E é importante errar nessas brigas, porque errando a gente aprende mais. E seria um momento talvez bom, se não tem mais dúvidas. Sim, mais uma dúvida. No site tem um material que é o FNC Book, que tem aquela coisa que ainda está em produção. A parte que a gente vai fazer está bem ok. As coisas que são mais em produção são de outras disciplinas que a gente não vai entrar lá. Mas pelo menos para essa parte que a gente está fazendo, está bastante estável. Eu vou ficar mudando também, então faz sentido. Eu vou avisar em mudanças importantes, mas faz sentido rebaixar o livro se você perceber que a data que você baixou não é, sei lá, é bem antiga. Especialmente para quando vou referir, sei lá, homework para vocês resolver agora seria o 3.8. Costuma referir à versão atual do FMC Book naquele momento. Outras dúvidas? Ok. Então, vamos começar sobre essa parte que é comum nessas disciplinas, que seria da Intro Proof, introdução a demonstrações. E existem uns parzinhos de palavras-chave que a ideia seria, durante o FC1 e FC2, a gente apreciar a diferença e o contraste entre essas duas palavras e apreciar o significado e a utilidade dessas coisas. Um grande erro seria tentar ensinar essa coisa para vocês
até todo mundo entender, isso nunca acontece. Então, vamos conhecer as palavrinhas. E podem umas coisas que eu estou falando que tem grande diferença entre a coisa A e a coisa B, inicialmente parecer praticamente a mesma coisa. Isso é normal. E durante a prática nessas disciplinas que eu estou falando, a ideia é que vocês vão perceber um belo momento, que não vai acontecer no mesmo dia para cada um de vocês, que de fato o A e o B não tem nada a ver, agora eu entendo o conceito. Mas não pensem que nessas 100 minutos, sei lá, menos que 100 minutos que temos para essa primeira aula, que eu vou falar umas coisas aqui, vai ser 100% entendível. Mesmo assim, precisam comprar brigas. É mais brigas que vocês compram comigo e entre si, melhor que vai ser o entendimento de vocês. Ok? Então, queria avisar também que o erro que mais acontece quando a gente começa a estudar matemática, eu vou considerar que essa é a primeira disciplina de matemática de verdade para todos vocês aqui. Podem ter exceções, mas normalmente não tem. É a ideia, o erro mais comum que vai acontecer seria o erro chamado type error. E prometo que isso vai ser o erro mais grave e o mais comum que vai acontecer. Alguém já viu a palavra type error, talvez programando aqui? Tem, não tem só 3 aqui, vocês estão com preguiça de mandar, bom, mas tudo bem. Type error, ok, entendo, eu também estaria. Type error é quando eu estou escrevendo uma expressão, em algum momento nessa expressão, uma subexpressão denota algo que deveria ser, por exemplo, um inteiro, mas acaba sendo, sei lá, uma pessoa. E eu vou falar essa frase prestando muita nomenclatura de programação, que é essa coisa que você escreveu não compila, porque tem um type error, porque você escreveu, por exemplo, que fulano tem, sei lá, Brasil filhos. Obviamente, fulano tem algo filhos, eu estou esperando ver um inteiro lá, tem 3 filhos, 4 filhos, não sei o quê, e você botou um país lá, essa coisa não compila. Faz sentido essa? Sim. Eu até podia notar que só ocorre mais quando é tipagem estática. A gente vai, acho que é cedo demais para falar sobre tipagem estática e dinâmica, tudo isso, mas a gente vai ficar muito baseados numa ideia que é mais coerente com linguagens com tipagem estática do que aquelas que têm os supostos tipos dinâmicos, que eu já vou avisar um spoiler do futuro, que a gente vai descobrir que essas linguagens estão mentindo. Não são tipos dinâmicos, essas linguagens só têm um tipo. Ok? Mas vou voltar para isso, talvez, ainda nessa parte da disciplina FC1. Normalmente, a gente entende melhor isso em FC2. Mas, de qualquer forma, a gente vai trabalhar de uma maneira bem tipada. Isso significa que qualquer coisa que a gente vai escrever ou falar vai chegar junta na nossa mesa com um rótulo falando de qual tipo de coisa ela é. Eu vou dar uns exemplos daqui a pouco, mas espero que ficou claro pelo menos o que se trata de um type error. Você escreveu uma bagunça. E agora, se eu perguntar, sei lá, João, tem buraco filhos. Na verdade, vou já começar com umas frases melhores. E eu quero atribuir tipagem nelas. Dá para ver para todo mundo? Acho que não, né? Não sei se consigo aumentar mais isso, mas especialmente para quem está longe, provavelmente não consegue enxergar nada. Alguém com um problema sério de enxergar o que eu estou escrevendo com esse tamanho? Ninguém? Ok. Então, vamos lá. João tem 3 filhos. E a pergunta é, qual é o tipo disso? Eu quero atribuir uma tipagem nessa frase que eu escrevi. Antes disso, talvez eu gostaria de ter uma tipagem para João mesmo. Que tipo de coisa é João? Eu já vou falar a primeira resposta. Um segundo, já tem dúvidas, mas eu já vou falar a primeira resposta antes de perguntar. Ok, alguém quer... Okay. Ok, para dar respostas, já que somos muitos, eu vou querer mãos, certo? E agora, teu nome? Clécio. Clécio já roubou o microfone pela primeira vez e espero a última. Pode falar? Pessoa. Ok, alguém tem alguma outra ideia? Sim? Ok, outra seria, ele é um
father, será pai, certo? Se eu quero ter um tipo de pais, mas na verdade a ideia é que eu estou perguntando isso antes de ver qualquer coisa dessas. Então, por enquanto, parece que João é uma pessoa. Tem uma outra ideia, sim? Poderia ser um substantivo. Substantivo. Ah, ok. Não estou fazendo uma análise gramática da frase, ok? Outra opção comum seria ser um string. E essa é uma que a briga mais que eu quero comprar seria essa. De jeito nenhum, João é um string. E de jeito nenhum, João, nesse sentido, é um nome. João ou fulano, que supostamente a gente conhece, o nosso amigo. Tem algum João aqui? Pronto, João é esse cara aí. Pronto, ok. Esse cara aqui, um segundo, é importante entender isso, não um string, não faz sentido falar qual o tamanho das letras dele. Ele é uma pessoa, não tem letras, certo? E também não faz sentido falar, sei lá, se o nome, se ele é antes da Maria, nome da ordem lexicográfica. Ele é uma pessoa, ok? Se eu quero falar sobre strings, eu ia usar essa notação, que vocês também espero que conhecem, e falar assim, João. Agora, essa coisa que escrevi, pegando emprestado essa notação, que a gente vai usar essa notação mesmo, agora é um string. E essas duas coisas não tem nada a ver uma com a outra. Seria errado, de um nível bem profundo, até perguntar se elas são iguais. Porque cada vez que quero comparar coisas sobre igualdade, primeiramente essas coisas precisam ser rotuladas com o mesmo tipo. Tá? Então, na verdade, já tem uma mão lá, eu quero, sim. Não, eu entendo de onde você está vindo. Não, infelizmente, a gente vai ter umas poucas assim, conexões. Teu nome? Augusto? Com quem Augusto está falando. Não sei se todo mundo aqui viu alguma ideia de programação orientada a objetos, onde usamos, não todo mundo veio aqui, porque isso é semestre 2, e eu sei que no semestre 1 não é garantido alguém ver isso. Talvez alguém já viu, talvez aqui está no semestre 20, não sei. Mas a gente não vai... seria errado pensar nessa associação agora, ok? De classe e atributo. Segure tua influência para daqui a pouco, que vai ter algo a ver. Até a gente vai pegar uma anotação emprestada a partir dessa ideia de usar os pontinhos para referir componentes de algo. Mas, por enquanto, os três tipos são completamente diferentes. E, na verdade, todos os tipos que a gente vai ver vão ser distintos. Outra coisa é um string, outra coisa é um nome, e outra coisa é uma pessoa. Ok? Seria type error pegar qualquer frase que compilou com João sendo um string e trocar por a pessoa João ou por o nome João. Essa coisa nem vai compilar. Faz sentido o que estou falando para todos? Vai ter um problema de type error. Sim. Como? Ok. Segure tua dúvida por 3 minutos, não mais, tá bom? A pergunta foi se eu posso falar que é um objeto. Ok, vamos entrar nessa briga porque uma das parzinhos de palavras-chave que eu quero diferenciar, de fato, são objetos versus proposição. E esse é o pior, é o mais grave type error que a gente pode fazer escrevendo matemática. É confundir algo que deveria ser objeto por uma proposição ou vice-versa. Ok? E vamos voltar nisso daqui a pouco. Então, João, aqui sem aspas, da maneira que estou entendendo, João seria uma pessoa, vou escrever aqui person. E agora, alguém gostaria de falar para mim qual parece ser supondo que João é João, ok? Qual seria o tipo? É dúvida ou resposta? Nem perguntei ainda, mas ok, você adivinhou a pergunta bem. Qual seria o tipo dessa expressão que escrevi aqui? Não, somos quase 70, não aceitável que só 3 pessoas tenham uma ideia sobre qual seria o tipo disso. Quero mais mãos, especialmente alguém que nem falou ainda. Ok, teu nome? Como é? Renan, pode falar. Inteiro. Ok, vamos lá. Quem quer comprar uma briga com o Renan? Um segundo. Para começar a ter uma ideia assim, também diferenciar sintaxe com semântica. Todas essas coisas que escrevi assim à esquerda
certo? São expressões que supostamente denotam algo, ok? E na direita, depois dos dois pontinhos, eu estou escrevendo algo que... Qual o tipo da coisa que estou escrevendo na direita? Calma aí, mãos. Qual o tipo da coisa que estou escrevendo em cor laranja? Para ajudar aqui. Mãos. Pode levantar a mão. Certo? Ok. Qual é? É um tipo, certo? Tipos. Tanto o string, quanto o person, quanto o int, sei lá o que eu vou escrever. Na parte depois dos dois pontinhos vai ser um tipo. E na parte antes dos dois tipos é para ser uma expressão, que a ideia é que ela denota algum habitante do tipo que ela está prometendo denotar lá. Essa coisa é clara ou temos dúvidas? Dúvidas, vamos lá. Dúvidas, são mãos de dúvidas. Nenhuma mão de dúvida. Claro para você não, pode falar. Ok, grande briga sobre se eu posso falar do resultado de algo ou não. Eu posso já dar um exemplo para falar sobre uma coisa mais matemática, vamos dizer assim. Se eu escrever 2 mais 4, ok? Qual seria o tipo disso? Eu vou considerar que esse tem um tipo int aqui, ok? E a ideia é que eu deveria ser capaz de saber que isso é int, mesmo sem fazer nenhum cálculo para computar qual o valor dessa coisa. Essa é toda a ideia, que os tipos são estaticamente colados em todos os objetos que temos, e aqui, na verdade, a parte na esquerda que estou escrevendo não uma expressão atômica, ela envolve dois bichinhos, ou 2 ou 4, envolve uma operação binária, que promete pegar dois bichinhos de inteiros e devolver um bichinho de inteiros, mas eu sei responder que essa coisa é inteira a partir dessas informações, sem saber quanto é 2 mais 4, ok? Faz sentido essa coisa, essa informação de essa coisa é um inteiro, eu posso responder na hora. E não pensem mais que é óbvio, sei lá, é 6. Eu poderia ter um número, sei lá, bem enorme aqui, sei lá, o 2 elevado a esse número aqui, vezes 37. Eu já sei que essa coisa é um inteiro, mesmo que eu não sei qual inteiro ela denota numa maneira canônica, ok? Então, toda essa informação de tipagem é estática no sentido de, no momento que estou lendo isso, posso verificar se tudo tem o tipo certo, eu posso saber quais são os tipos. E agora é outra pergunta, questão de calcule essa coisa para ver se, para achar um valor canônico, escrever isso de uma maneira mais econômica, sei lá o quê. Toda essa coisa seria no processo de calcular, enquanto toda essa coisa que estou fazendo é ainda no estado do type checking. Essa seria a palavra aqui que eu quero escrever. Que se minha linguagem entende de tipos bem, o compilador vai checar todos os tipos primeiro e compilar o programa, e apenas quando você vai executar o programa, você vai entrar na ideia de, eu vou calcular o 2 mais 4 para saber quanto está, ok, é 6. Okay? Mas a parte que é um inteiro já é conhecido na parte estática, na parte inicial que eu estou escrevendo isso. Dúvidas? Mãos para dúvidas? Sou uma pessoa dúvida, sim? Está falando sobre essa coisa? Na verdade, eu considerei meio óbvio, mas talvez não é. Obrigado por essa briga. Que você perguntou qual tipo de 2 mais 4 e falar que o 2 mais 4 é um inteiro. Não teria alguma briga para comprar. O que mais poderia ser? Agora, tu tem alguma outra alternativa? Como assim pedir o resultado? Um segundo. Na parte esquerda, eu estou descrevendo algo. Eu espero que é meio óbvio que essa coisa que eu escrevi por conhecimento de, sei lá, ensino fundamental, talvez, quando eu escrevo 2 mais 4, é um número. Certo? Eu entenderia uma briga para falar por que é um inteiro não natural? Por que é um inteiro não real? Ou um racional? Aí eu estou contigo. Mas qual seria uma outra alternativa aqui para tipar essa parte na esquerda que não seria algum dos tipos numéricos que a gente já conhece? Tu tem alguma sugestão de outra coisa para entender melhor tua dúvida? Eu só queria entender só o ponto dele ter dois inteiros. E a gente já tem a noção que vai dar um inteiro. E depois que ele precisa de um inteiro. Ok, na verdade, eu vou abrir um parênteses para entender isso, talvez vai ficar mais claro. Eu consigo inferir isso pelo fato de eu tenho o 2, eu vou escrever assim que vai apagar daqui a pouco, então pensando, opa, isso é muito pequeno. Eu tenho 2 que é um inteiro, eu tenho 4 que é um inteiro. Eu gostaria de alguma maneira poder inferir a partir disso que o 2 mais 4 é um inteiro.
Mas para inferir isso, eu precisaria saber que o maisinho, certo? Essa operação, como a gente fala, exatamente isso, ok? Então, supondo que eu sei essas três coisas, eu deveria ser capaz de inferir essa coisa. E meio que eu roubei pensando que todo mundo aqui está de acordo que o 2 denota um inteiro, 4 denota um inteiro, o maisinho denota uma operação binária nos inteiros, ok? Sim. Eu acho que não é nem na questão de saber, mas é porque a dúvida é se o próprio computador ele já entende qual é o inteiro, você não precisa dizer que ele é um inteiro para dar inteiro mais inteiro com inteiro. Peraí, Conhecimento prévio. porque, vamos lá. Costuma dar muita bagunça se um aluno tentar explicar uma outra dúvida de outro aluno. Costumo não entender, costumo entender pior ainda. Mas no caso, a tua dúvida está ok ou está sobrevivendo? Pronto, então essa dúvida foi encerrada. Beleza. Tu tem alguma dúvida? Não? Perfeito, obrigado. Ok, vamos lá. Alguém, que não lembro quem, acho que é Ramon? Como é? Renan, ok, parecido. Falou que essa coisa, a tipagem disso seria um inteiro. Eu quero pelo menos uma pessoa comprar uma briga. E é muito comum uma pessoa comprar briga com ela mesma, ok? Tudo bem, tudo bem. Qual seria a briga aqui? Seria uma o quê? Uma lista. No caso, a tua sugestão é que não inteiro é uma lista, é isso? Lista de quê? Ok, não. Temos um mal entendido onde sobre as coisas que eu estou escrevendo e quais são as tipagens que elas têm. Não vou, por enquanto não vou falar de listas. Vamos voltar para falar de listas muito especialmente na outra disciplininha de IRI, ou nessa, depende se você está considerando isso de IRI, mas uma maneira para comprar essa briga seria, ok, se essa coisa é um inteiro, eu ia perguntar qual inteiro seria. E talvez no início, agora Renan já mudou de ideia, mas no início talvez pensava no 3. Mas com certeza isso não é o número 3. Não faz sentido pegar essa coisa e falar mais 2 igual 5, certo? Aqui tem type error, muito type error, ok? Então vamos lá tentar achar uma outra tipagem para isso. Peraí, tu falou muito, quero ver pessoas que não falaram ainda. Não, sim, teu nome? Letícia, vou falar. Afirmação, ok. Gostei da palavra, tem outra briga. Outra palavra parecida, ou briga, ou concordar, discordar. Sim, teu nome? Gabriel, aham. Uma? Ok, vamos dizer que é meio parecida. Afirmação, sentença, sim, a outra? Uma frase. Ok, a frase... Às vezes a gente usa a frase como sinônimo de expressão, no sentido, mesmo se eu escrever um lixo que não significa nada, sei lá, João tem raiz de 2, sei lá o que é, Brasil, essa é uma frase, uma expressão. Se você entende frase como uma frase bem formada e tudo mais, pode acabar entrando como sinônimo todas essas ideias. Outra opção, sim, teu nome? Marcos. Proposição, ok, 4 quase sinônimo para essa coisa. Um input, ok. O que seriam os inputs, no caso? Ok, um segundo. Se olhar nessa coisa, eu vou gostar da palavra que você usou. Eu vou falar que essa frase aqui, essa expressão, não está ainda satisfeita, ou, sei lá, saturada, não sei qual palavra você prefere. Ela precisa um certo input aqui para virar algo. Só que a gente não vai prejudicar essas expressões e a gente vai atribuir uma tipagem perfeita sobre essa coisa aqui, mesmo tendo um buraco. E a ideia é que a tipagem dela já vai indicar qual o tipo do input que ela está recebendo e ainda mais que tipo ela vai virar se ela receber uma coisa do tipo certo. Tudo isso vamos discutir assim que fechar a briga sobre essa terceira linha, que é o João tem 3 filhos. Alguma outra alternativa? Temos afirmação, sentença, frase, proposição, booleano. Ok, essa é a briga que queria comprar, obrigado. Ok. Então, uma grande descoberta na cabeça de vocês vai acontecer quando vocês perceber a grandíssima diferença entre booleano
em uma proposição. Existe um argumento extremamente simples para convencer vocês que são coisas diferentes. Quantos habitantes tem o tipo bool? Todo mundo que trabalhou com bool ia falar 2, o true e o false, ok? Faz sentido isso? Proposições, você tem uma infinidade de proposições que eu posso escrever. Isso já deveria nos convencer que, ok, talvez esse prop e esse bool não é a mesma coisa, apenas por motivos de cardinalidade deveria ser meio óbvio. Agora, entrar no coração mesmo, entender no coração qual a diferença, é um trabalho que é para acontecer durante a disciplina, ok? Mas fiquem alertos, essa coisa que a gente escreveu aqui não vai ser um bool mesmo. Podemos falar que essa sendo uma proposição, vou escrever isso próprio, a resposta final que vamos usar aqui vai ser próprio para todas essas coisas. Podemos falar que, olha, se eu sei quem é João, eu sei, sei lá, a situação familiar dele, eu sei qual universo a gente está e tudo mais, essa proposição, eu posso perguntar se é verdadeira ou falsa. Eu posso atribuir para essa proposição um valor verdade, e eu posso abusar ou usar, na verdade, os booleanos para falar, ok, o valor verdade nesse mundo que estou morando, onde João, sei lá, é esse cara, e onde, sei lá, tem 3 filhos? Não. Ok, poderia falar, então, que o booleano que representa o valor verdade dessa proposição é o false, no caso. Certo? Faz sentido isso? Mas essa frase não é um booleano. Não uma maneira estranha para descrever um booleano. Uma maneira estranha para descrever um booleano seria escrever algo do tipo, sei lá, true, or, espero que vocês já tenham uma pequena, pelo menos, familiaridade com essas operações lógicas, como às vezes são chamadas, mas nesse caso eu estou considerando elas como operações booleanas no bool, que vocês conhecem isso, esperem, primeiro semestre é Python que tem? Ok, então todo mundo já viu esse or em algum lugar? Ok, então se eu falasse lá true or true, qual seria? Eu não estou nem aí. Quem falou isso? Foi tu? Ok. Por quê? Porque não estou calculando ainda. Não quero calcular, no mesmo sentido que não estou nem aí que 2 mais 4 é 6. Quero saber qual é o tipo disso e talvez, espero, que vou conseguir inferir um tipo disso sem saber se vai acabar sendo true ou false o valor dele. Faz sentido? Qual seria o tipo disso? Bool, ok? Faz sentido isso que eu estou escrevendo aqui? Então, essa seria uma maneira não atômica, mais complexa para descrever um booleano. Pega o true, opere com essa operação booleana OR com o true, e agora toda essa coisa é um bool, e eu não quero saber qual bool, eu não estou interessado nesse momento. Então, da mesma maneira que isso é... O que aconteceu aqui, na verdade, é a mesma coisa que aconteceu aqui. Outra operação binária aqui, entre inteiros, outra operação binária aqui, entre bools. Ok? Dúvidas? Qual frase? Sim, ok, já estamos nesse assunto. Estamos, sim, colados aqui. Talvez a gente vai ficar aqui o fim da aula, mas vale a pena. Sim. Ok. Hipótese, não tipo. Ok? Hipótese a gente fala quando eu estou trabalhando, sei lá, para demonstrar um teorema, falo, eu tenho essas hipóteses. Cada uma hipótese, necessariamente, que tipo tem? Qual o tipo dela? É uma prop, certo? Não faz sentido falar, eu tenho nas minhas hipóteses o inteiro 3. Tá? 3 sempre tenho. Não faz sentido falar, suponha 3. Vamos demonstrar 5. Isso não faz sentido nenhum. Okay? Então, uma dica, já para decidir se uma coisa é uma prop ou não, bota essa frase que você quer testar, como, bote antes dela a frasinha, suponha que. E bota aqui essa frase que você está considerando. Se faz sentido isso, provavelmente é uma prop. Ok? Ou outra frase que você pode falar, eu acho que é... Opa. Eu acho que é... Ou sei lá, eu vou demonstrar... Ou vou refutar, ou duvido que é blá blá blá. Todas essas coisas. Eu posso falar, eu acho que o João tem 3 filhos, ok? Não importa se é válido ou não, ok? O que importa é que essa coisa compila. A frase compila tem um significado,
Ok? Por outro, um segundo, porque preciso... segurem as dúvidas por 2 minutos. Se escrever aqui, João tem, antes de chegar na próxima, se eu falar aqui, João tem Brasil Filhos. Então, na verdade, ainda na primeira, João tem 3 filhos. Verdadeiro ou falso? Perguntando João, ele afirma, vamos acreditar nele, que é falso. Então, podemos responder nessa pergunta, se essa proposição é verdadeira ou falsa. A próxima, João tem Brasil Filhos, é verdadeiro ou falso? Quem acha verdadeiro? Espero ninguém. Quem acha falso? Muitas mãos, mas não tantas. A maioria nem levantou a mão. Quem queria comprar uma briga com as pessoas que falaram que acham falso? Ok, mas microfone. Tá. Levantaram a mão para responder. Então, essa frase, João tem Brasil Filhos, não é nem verdadeira, nem falsa. Para ser verdadeira ou falsa, deveria ser uma proposição, ok? Que eu posso investigar para ver se consigo demonstrar ou refutar, sei lá o quê. E, na verdade, essa nem significa absolutamente nada. Okay? Tem um type error. E quando uma coisa tem type error, não posso calcular o valor dela, sendo o valor de verdade ou o valor de inteiro, sei lá o quê. Seria a mesma coisa de falar qual inteiro é o 2 mais Brasil. Okay? Isso nem um inteiro, não faz sentido botar isso na minha máquina para calcular. Então, antes de qualquer coisa de cálculo, as tipagens precisam ser válidas. E essa coisa, eu falei, vamos ver se essa proposição é verdadeira ou falsa. Eu menti, porque você quer uma proposição. Qual é o tipo dessa? Nem tem tipo, tem type error. Então, é uma coisa que é tão errada que nem chegou a ter chances de ser falsa. Não faz sentido essa coisa? Cuidado com essa ideia, porque muitas coisas vão ser nesse nível. Precisamos ter uma ideia de perceber essa diferença dos 2 níveis que estamos trabalhando. Então, type error. Mas a próxima que eu escrevi vai ser a primeira vez que eu vou usar, não, na verdade já usei, mas eu apaguei já, vou escrever um tipo que não é um tipo atômico. Todos os tipos que eu escrevi aqui, até agora que tenho na minha tela são atômicos. É o string já é um tipo, person já é um tipo, não são compostos de outros tipos que eu estou usando para criar um tipo mais, não atômico, mais complexo, vamos dizer assim. Essa vai ser a primeira, onde eu vou escrever como escrevemos esse tipo dessa coisa. Esqueci o nome, talvez nem perguntei, da pessoa que falou de input lá. Aí chega essa ideia, esse buraco que eu escrevi lá, essa lacuna, sei lá, a ideia é que está esperando receber algo. Então, já sei que o tipo dessa coisa vai ser uma seta. Okay? Mas cuidado, essa seta não é um tipo. Essa seta separa o input do output quando a gente escreve. Então, preciso falar para ter uma resposta completa e correta sobre qual a tipagem dela, que a gente chama essas coisas de funções também. Não basta falar, é uma função. Isso não é um tipo. Python considera, infelizmente, para quem trabalhou com Python, vai comprar uma briga comigo e falar, mas Python fala função que é o tipo. Não, função não é um tipo, precisa falar função de onde para onde, que são chamados domínio e codomínio da função. Então, aqui eu preciso escrever algo, e a pergunta, prestem atenção qual a pergunta, é qual o tipo da coisa que eu vou escrever aqui? Mãos, ok? Mas alguém que não... pronto, com a camisa laranja lá no final. Qual o tipo da coisa que eu vou escrever nessa coisa que estou apontando lá? Então, se é para ser inteiro, vamos lá. Minha pergunta é só para qual o tipo do que eu vou escrever aqui. Aqui onde? Aqui, certo? Agora, qual é o teu nome? Mike? Mike falou inteiro. Se alguém quer comprar uma briga, tem umas pessoas que querem comprar uma briga, poucas pessoas. Quem gostaria de apoiar, na verdade? Demonstramos que a democracia não funciona sempre, porque tem muito mais apoiando. Para mostrar que essa coisa não faz sentido ser
um inteiro que eu vou escrever lá, eu vou escolher um inteiro, botar lá para ver se faz sentido. Me dê um inteiro. Como é? 5. Faz sentido falar que essa coisa que eu escrevi aqui é uma função de 5 para algo? Espero que não faz. Porque quando falo função de algo para algo, esse primeiro algo deve ter os habitantes, e esse segundo algo deve ter os habitantes. A ideia é que a função mapeia os habitantes da entrada com certos habitantes da saída, certo? Então, aqui na verdade, o que você estava pensando, e é muito comum responder errado nessa pergunta que eu fiz, é qual é a coisa que eu vou escrever lá, não o tipo da coisa. De fato, a coisa que eu vou escrever lá vai ser um int. E depois podemos comprar outras brigas sobre essa escolha, mas vamos botar int. Mas minha pergunta não foi o que eu vou escrever lá, foi qual o tipo da coisa que eu vou escrever lá. Efetivamente perguntei qual o tipo do int. Alguém queria responder? Mãos. Teu? Type. Certo? Então, o tipo da coisa que eu vou escrever à esquerda da seta é um type. Qual o tipo da coisa que eu vou escrever na direita da seta? Sem microfone agora, pode gritar. Type, ok? Então, a coisa que eu vou escrever aqui precisa ser um tipo. A coisa que eu vou escrever aqui precisa ser um tipo. E a ideia é que, botando a seta entre esses dois, eu estou descrevendo um outro tipo, que é o tipo das funções que pegam coisas do tipo que escrevi na esquerda e devolvem coisas do tipo que escrevi na direita. Aqui, a tipagem completa do que eu vou escrever seria int para prop. Dúvidas? Tem muita coisa para brigar. Teu. Posso dizer que o tipo do buraco é Um? Porque tem um buraco. Não, input não seria um tipo. Chamamos essa coisa, o argumento está lá, é o input dessa função, e o output seria o que ela vai virar se ela receber um argumento do tipo certo, ou podemos chamar de, ela tem, sei lá, um parâmetro de tipo int, e quando botar o 3 lá, vou falar o 3, o argumento que ela recebeu nesse parâmetro, vai assumir o valor lá, mas não temos um tipo chamado input. Pelo menos não precisamos de um, não vamos usar um. Você poderia elaborar uma linguagemzinha lá, separar um tipo especial chamado, sei lá, inputs, qualquer coisa dessas, mas não vai acabar entrando aqui. Mais dúvidas? Teu nome de novo? Clécio, sim. Eu vou perguntar muitas vezes os nomes de todo mundo aqui, sim. Duas coisas. Primeiro, comentar sobre a parte do input que ele comentou. Eu não acho que seria válido falar que é um input, que input realmente não é um tipo, porque, por exemplo, se fosse assim, eu poderia colocar, que nem o senhor mencionou, Brasil Filhos. Não entendi. Um segundo. Estou falando substituir o int ou outra coisa? Não, substituir ou colocar realmente como input como um tipo. Eu poderia colocar um input qualquer. Eu poderia colocar X, poderia colocar Brasil. E não seria válido de forma alguma. Deu para entender o que eu queria? Eu não entendi tua briga, porque no final das contas, peraí, minha primeira pergunta era quais são os tipos das coisas que eu vou escrever aqui. Existe alguma briga ainda sobre se a resposta certa aqui é que o tipo dessas coisas é o type? Quando eu falo type, é o tipo cujos habitantes são os tipos, certo? Então, efetivamente, estou falando que na esquerda e na direita da seta precisamos escrever tipos. Qual tipo vamos escrever é outra questão, certo? Mas a minha pergunta naquele momento foi qual o tipo da coisa que eu vou escrever aqui nessa parte, ok? A resposta correta sobre o que eu vou escrever é int. A resposta correta sobre qual o tipo da coisa que eu vou escrever é type. Vou escrever isso aqui, espero que não vai assustar ninguém. O int tem tipo type. Ok? Então, o que eu escrevi aqui, o int, o que eu escrevi aqui, o prop também tem tipo type. Ok? E toda essa coisa aqui que eu escrevi, qual é o tipo dela? A coisa laranja. Mãos. Outra, para responder a minha pergunta, sim. Não, a coisa que eu escrevi é um type também. Qual type? Os habitantes desse type são as funções de int para prop, no caso. Certo? Então, eu tenho maneira de descrever o tipo de todas as funções que pegam entradas de inteiros e devolvam proposições. Viram proposições. Vou preferir falar virar quando a saída é prop. Vou mudar o verbo de retornar para virar. Vocês podem usar retornar se quiserem, mas enfatizo uma distinção que quero fazer aqui. Sim, teu nome? Sabrina, pode falar. Eu não entendi o int já é um tipo. Aí o tipo do int é tipo. A primeira frase que você falou está certa. O int é um tipo. Então você já concorda com isso. É a única coisa que eu escrevi lá é isso. O int é um tipo.
Faz sentido isso ou não? Então, qual a segunda parte eu não entendi. Não, eu ia. Porque o int já é um tipo. Aham. O tipo do int é type. Se o int é um tipo, você entende que tipo de coisa ele é. E ele é um tipo, certo? O tipo de trace é um int. Ok? Faz sentido isso? O tipo de int é um type. Uma pergunta meio válida que eu sempre quero... É chato, eu sei, mas eu quero postponer essa até FMC2, é qual seria o tipo do type. Ok? Aí, por enquanto, podemos pensar que o type também é um tipo. O tipo do type é type. Mas essa discussão pertence ao FMC2, e por enquanto não vamos entrar nessa questão, não vamos precisar saber qual é o tipo do type nunca para FMC1. Ok? Mas as tipagens que tem em laranja, na verdade, tudo que tem em laranja lá, depois dos dois pontinhos, o tipo dele é type. Estamos aqui com isso? Também? Ok. E a parte esquerda é uma expressão que eu estou falando qual a tipagem dela a partir dessa ferramenta que tenho. Dois pontinhos, escrevo a expressão na esquerda, e na direita estou escrevendo qual é o tipo dela. Ainda brigas, dúvidas? Estava a tua vez mesmo. Mas isso aí poderia ser uma string e colocar alguns tipos? Seria completamente seria outra expressão, completamente outra coisa. Você poderia falar, ok, estou procurando um string aqui para responder algo, mas nesse caso ainda teria um type error, porque se você falar do string alguns, você está falando apenas do string e não do significado dele. Você poderia trocar essa frase para uma outra maneira, mas se botar string lá, o que significaria João tem o imundo filhos? Não faz sentido, certo? Aí não pode ser substituído por filhos. Outras opções aqui que poderia substituir o int para outros tipos talvez mais razoáveis seria o que é? Nat, certo? De naturais. Por quê? Porque não faz muito sentido falar, talvez se morrer algum filho, não sei. Não, ok, vamos deixar isso aberto, essa coisa trágica. Vamos considerar que estou falando quantas pessoas nasceram lá, os descendentes de mesmo serem vivos ou mortos. Nesse caso, talvez o NAT é melhor, e alguém poderia falar, talvez o NAT tem habitantes demais, mas assim, em teoria, não posso botar um limite. Se você achar uma pessoa que tem 500 filhos, talvez vai chegar a uma pessoa com 501. Então, faz sentido abusar um pouco dos naturais para assumir esse papel. Então, aqui vou já substituir isso por uma escolha melhor, NAT. Ok, mais dúvidas? Espera aí, estou escaneando sempre assim, o radar vai assim. Tem mais aqui, dúvidas? Não? Sim, tua. Quais são os tipos que eu estava na cabeça, os que mostrem pensamento computacional e natural, não é um deles? Qual é o problema de NAT? Tem um preconceito contra os naturais? Talvez. Eu não lembro dessa nomenclatura no pensamento. Então, ninguém falou sobre esse tipo nessa disciplina que estou falando. Os tipos, quantos tipos temos? Vamos lá. Quem acha infinito? Quem acha finitos? Uma quantidade finita. Temos, sei lá, 5, 8, 80, sei lá, 500 mil, não sei, mas quantidade finita de tipos. Quem apoia essa ideia? Vários, sei lá, uns 15 por aí. Quem apoia a ideia que temos uma infinidade de tipos? Você levantou a mão nas duas vezes. Mudou de ideia tão rápido. Ok. Tudo bem, acontece. E a grande maioria não quer opinar nesse enquete. Ok. A partir das coisas que escrevi aqui, já deveria ser meio óbvio, mas precisamos comprar essa briga, quero ver mãos, ninguém vai gritar, que temos uma infinidade de tipos. E a pergunta é quem gostaria de apoiar essa ideia de uma maneira bem concreta. A partir de qual linha dessas que eu escrevi, é óbvio que estou trabalhando com uma infinidade de tipos. Mãos. Uma infinidade de tipos, ok? Porque, literalmente, os tipos que escrevi aqui não são infinitos. Quantos são? 7. Eu escrevi aqui 7 tipos, ok? Mas estou alegando que, vendo essa coisa que escrevi, alguém pode inferir que, na verdade, estamos trabalhando num sistema que tem uma infinidade de tipos. E minha pergunta é, a partir de qual linha, qual momento nesse quadro, isso ficou óbvio? Teu nome? Eduardo? A segunda linha é essa? Ou não? Essa? Por que você acha que essa segunda linha já está falando que tem uma infinidade de tipos? Não, peraí. Tanto o string quanto o person são tipos. Mas se eu parar a aula aqui, nesse momento da aula, sei lá onde eu estava, até agora eu escrevi só 2 tipos.
E talvez eu estou trabalhando num sistema que só tem esses dois tipos. Talvez trabalhando numa maneira que só tem strings e pessoas e nada mais. No momento que entrei aqui, por exemplo, você sabe a Opera B, ele tem pelo menos 3 tipos. Tem o string, o person e prop. Minha pergunta é em qual momento acaba sendo obrigatório que nosso sistema tenha uma infinidade de tipos. Sim, teu nome? Sou Arthur. Arthur. Eu acho que a partir de quando você apresenta a proposição. A partir desse momento. Porque quais são... Eu estou vendo até aqui 3 tipos. É meio óbvio que tenho 3 tipos. String, qual é? Person e prop. Me dê um quarto tipo para me conversar, que é garantido um quarto tipo aqui. Se você está alegando que a partir desse momento você já entende que a gente trabalha com uma infinidade de tipos, eu estou vendo 3. Me dê um quarto para me conversar que tem pelo menos 4 tipos. Qual seria um... Como é? Qual seria o tipo? Um quarto tipo. Tenho int... Não, desculpa, nem tenho int aqui. Tenho string, person e prop. Você consegue garantir que o meu sistema entende de pelo menos um quarto tipo além desses? Poderia fazer um tipo para... Acho que não, talvez. Ok, mas se isso... Vendo só a coisa que eu escrevi, quem disse que eu sei o que é um nome? A coisa que eu estou escrevendo aqui apenas tem essas 3 coisas. Não posso inferir que se eu falar que tenho um name, sei lá, um nome, ou um variável, sei lá o que é outro que você está passando, vai ser um int até. Talvez nem tenha inteiro, certo? Eu só escrevi 3 coisas. Mas minha pergunta é tipos. Agora esqueça essa palavra atômico, certo? Então, minha pergunta é quantos tipos eu posso garantir que tenho até aqui. Peraí, sim, teu nome? Aham. William, isso. Quantos então, vamos lá. Em qual momento você acha que foi claro que esse sistema tem uma infinidade de tipos? Talvez quando você substituiu o int por nat. Quando eu fiz essa troca aqui? Acho que sim. Essa troca deixaria uma pessoa que saberia, tem int e tem nat também. Se ele consegue trocar nat por int, então ele entende o que é o int, ele entende o que é o nat, mas aqui são 5 tipos, né? String, person, prop, int, nat. Cadê um sexto tipo para me convencer que ele é uma infinidade de tipos? Eu pensei que, se você colocou int inicialmente estava certo, você colocou nat. Então você sabe que meu sistema entende de int, entende de nat também, então entende de pelo menos 5 tipos, mas por que ele entende uma infinidade de tipos? Poderia ser que meu sistema, na verdade, só tem essas coisas. 5 tipos, seria possível. Teu nome? Não, mais para frente. Isso. Fale não. Ok. Fale. Eu acho que seria onde na minha não tem uma decisão. João tem, peraí. Poderia ser qualquer possibilidade. Tá falando aqui que tem o typedo? De baixo? Ok. Ok. E por que a partir disso você garanta que... Poderia ser João poderia ter um string, poderia ser um tipo person, poderia ser um tipo proposição, poderia ser qualquer tipo aí. Não, mas um segundo. Primeiramente, não poderia ser string, nada disso não compilaria essa briga sobre o type error, mas na verdade eu escrevi a tipagem disso, então não existe dúvida sobre qual a tipagem dela. Eu estou escrevendo que no meu sistema a tipagem disso é esse tipo aqui. Função de nat para prop. Tem mais pessoas querendo entrar na briga. Eu gostaria de pessoas que não brigaram até agora. Sim. Aham. Eu acredito que seria ali naquela linha int e 2 pontos type, porque ela traz recursividade. Isso aqui? Ele dá um tipo que referencia outro tipo. Não, peraí. Está falando que esse bichinho aqui, o bichinho chamado int, é um type. Então, se você ver essa coisa também, eu vou falar, beleza, você conseguiu mais um tipo. O tipo chamado type. Mas por que você tem uma infinidade de tipos? Última resposta que eu vou... Teu? Foi exatamente quando você colocou essa seta aí. Por quê? Porque você pode ter um nat para property, para nat, para property. Ok. A resposta é essa. No momento que eu botei essa seta aqui, significa que tem um construtor de tipos onde pega qualquer tipo aqui, e ela fornece um novo tipo. Certo? Então, para convencer vocês que tenho já uma infinidade de tipos, Teo, poderia dar uma ideia de uma infinidade de tipos que poderia construir a partir disso? Qual seria? Ok, não precisa nem trocar. Basta eu ter um tipo atômico, por exemplo, nat, ok?
e um construtor de tipos que fornece novos tipos. Então, aqui uma sequência de tipos que espero que vocês vão concordar que é infinita. Esse é um tipo, certo? Primeiro tipo da minha... Não estou declarando, um segundo. Estou falando que pelo fato que escrevi essa seta aqui, e parece que na esquerda, na direita dela, ela pode pegar qualquer tipo possível, eu quero aproveitar essa ideia, falar, então posso botar nat e nat. Peraí, posso botar nat e nat nos dois lugares. E agora consegui um novo tipo. Como posso entender esse novo tipo aqui, o segundo tipo que escrevi? É o tipo de todas as funções que pegam algo do tipo nat e devolvem algo do tipo nat. Ok. E agora gostaria de falar, ok, considere esse também. Por quê? Porque já que essa coisa aqui é um type, um tipo, ninguém vai me proibir botar na direita dessa seta esse tipo e na esquerda dessa setinha o outro tipo. Ok? Faz sentido isso? E por aí vai. Eu espero que é meio óbvio que a partir dessa setinha eu já garanto uma infinidade de tipos. Então foi nesse momento que escrevi isso que podemos inferir que, então esse sistema já tem uma infinidade de tipos. Se eu apagar essa coisa, talvez eu só tinha esses tipos atômicos e essa ideia de diferenciar os atômicos. Os outros são tipos que são construídos a partir de construtores de tipos e a gente conheceu o nosso primeiro construtor de tipo aqui, que seria a setinha. Dúvidas? Sim. Se type é um tipo, eu não posso saber tal tipo type com vários tipos e criar novos tipos. Peraí, o tipo type é habitado por vários tipos. O int, o string, o person, todos eles são habitantes do tipo type. Ok? Agora, por enquanto, vai ter um probleminha, mas por enquanto podemos ignorar isso. Sobre o próprio type sendo um habitante dele. Mas essa precisamos deixar para a fc2. Não, paciência é uma coisa meio divertida, mas a maioria das vezes posso dar uma saidinha fácil para isso, que funciona muito bem, é considerar que tem uma hierarquia de tipos. Então, sei lá, o type que eu escrevi aqui, considere como type 0. E considere que type 1 é o tipo do type 0 e type 2 é o tipo de type 1. Não quero entrar assim nessa resolução, é uma resolução muito boa, mas não pertence à nossa disciplina FBC1. Seria assunto de FBC2. Alguma outra dúvida? Ok, muito bem. Então, a grande moral da história aqui, estamos começando a ver essa diferença entre bool e prop. Estamos tentando entender que, espero, qual a ideia de tipagem. Eu descrevo uma expressão, eu falo que essa tem esse tipo, e isso não tem nenhum passo computacional. Não estou calculando para achar um valor, é uma informação estática colada lá nos bichinhos, e é uma informação que meu compilador consegue checar, inferir, para falar, ok, essa frase faz sentido, compila. Agora, se ela é verdade ou não sei, vamos procurar saber. Ou essa coisa é um inteiro. Qual inteiro é? Não sei. Vamos executar cálculos para achar qual é. Mas o fato é que um inteiro, já sei. Essa ideia é ok? Essa separação das duas fases, da fase estática, vamos dizer, a fase mais dinâmica de calcular, fazer os cálculos computacional. Ok. Outras dúvidas? Muito bem. Então, alguém falou de objeto. Em um certo sentido, eu gostaria de separar todos os tipos que não é o prop e chamar esses tipos que tem aqui, e posso falar que é um tipo de tipo objeto, vamos dizer assim. Então, por que estou enfatizando isso? Porque até quando você trabalha com maneira como Python, que na verdade só tem um tipo chamado, sei lá, objeto, você deveria separar na sua cabeça a ideia dos objetos e das proposições, exatamente para não permitir nunca escrever alguma bobagem do tipo suponha 42, eu vou demonstrar 45. Nada disso faz sentido. Suponha que 42 o quê? Suponha João. Faz sentido falar suponha que João, sei lá, nasceu em Natal. Beleza, isso compila. Não faz sentido falar suponha e um objeto só sem ter um verbo lá para completar a frase. Ok? Então, quando a gente faz essa troca, estamos esperando ver um prop, em vez de prop, vou botar um string, um person, um bool, sei lá o quê. Vou falar para você que, peraí, você botou um objeto aqui, sendo string, person não sei qual, enquanto eu estava esperando ver uma proposição. Essa seria o type error mais grave que tem. Confundir proposição com qualquer uma dessas coisas aqui. Os outros também são ruins, são erros, type errors, mas esse seria o mais grave. Infelizmente, o erro mais comum. A maioria das vezes que você vai ver uma demonstração, entre aspas, escrita sobre, sei lá,
por indução, sei lá o quê, você vai falar, eu vou supor N, eu vou demonstrar N mais 1. O N é um natural. Na maioria das vezes nem tem N no teu escopo, então isso nem compila por 30 milhões de motivos. Mas seria esse tipo de erro que quero destacar aqui para falar sobre objetos contra proposições. Faz sentido isso? Ok. Outras dúvidas? Perfeito. Então já estamos prontos para começar a falar sobre a maneira que a gente consegue formar proposições a partir de proposições atômicas, da mesma maneira que eu tenho como formar tipos a partir de tipos atômicos. Normalmente as proposições que a gente vai trabalhar aqui, a gente vai trabalhar com proposições matemáticas que envolvem os conectivos lógicos, e eu acho que uns de vocês já encontraram eles, outros não, e infelizmente estão na melhor posição aqueles que nunca encontraram essas coisas, porque normalmente as primeiras vezes que alguém encontra essas coisas, está tendo uma lavagem cerebral, confundindo essas ideias lógicas com os correspondentes conectivos booleanos, pensando que a matemática é tabelas de valor de verdade. Quem já viu tabela de valor verdade? Pronto. Esqueçam isso. Quem não viu isso nunca? Ninguém? Então, todos estão na mesma nível ruim de já ter encontrado essa ideia, porque vamos precisar lutar muito para esquecer essa ideia, porque eu vou querer descrever essas ideias de conectivos lógicos, que tem vários, eu vou escrever, não tantos, tá? Vamos ver uns 7, eu acho, vamos ver. A ideia seria, eu quero uma conjunção que eu vou escrever assim. Vamos ter a disjunção que eu vou escrever assim, um U. Vamos ter a implicação que eu vou escrever assim. Temos uma equivalência. Vou querer negação. Vou querer também igualdade. E vou querer os famosos quantificadores para tudo e existe. Ok, pergunta, alguém de vocês, vou tentar fazer um zoom aqui para ajudar todo mundo, mas alguém de vocês nunca viu alguma dessas coisas? Sim, ok, ou pelo menos uma pessoa quer assumir isso. Só uma pessoa? Ok, tem mais, obrigado. Eu suspeito que aqui está certo, acho que todo mundo viu aqui, talvez aqui. Ok, isso seria o símbolo que vamos usar para falar de negação, ok? Aqui seria a igualdade, ok, todo mundo já viu esse símbolo. Aqui é o quantificador que corresponde na quantificação universal, como a gente fala, que é para todo x acontece uma coisa, e aqui seria a quantificação existencial. Existe um x tal que tem essa propriedade, ok? Agora, esquecendo um pouco esses, e na verdade todos esses, e focando nesses primeiros, se eu perguntar a algum de vocês explicar o que seria a conjunção, provavelmente, já que vocês todos encontraram tabelas de verdade, vocês queriam mostrar para mim a tabela de verdade disso. E como seria essa tabela de verdade? Essa é a primeira última vez que eu vou escrever isso aqui. Inclusive, vou escrever assim com o laser, entre aspas, para ela ser apagada rápido. Deveria falar, ok, praticamente eu quero saber o que significa P e Q, supondo que o que eu sei sobre o P e o Q, qual o tipo deles? Não são objetos, proposições, não são booleanos, ok, muito bem, mas quem falou booleanos, na verdade, poderia defender isso, porque se fossem booleanos, faria sentido ver tabela de verdade mesmo. Mas são proposições matemáticas, ok? Então, como funcionaria essa tabela de verdade? Você queria pegar todas as possibilidades, se posso falar isso, para o P e o Q, e se você pensar que são booleanos, você ia falar, ok, é true, sei lá, false, e isso seria true, false, false. E eu escrevi 4 linhas, de fato, sem 4, isso é análise combinatória, todo mundo passou isso no semestre, algum semestre anterior, até nem está valendo. Então, para cada uma delas, basta eu falar qual é o valor verdade dessa conjunção. E aqui eu falar o que é, que na verdade seria true apenas nesse caso, e seria false em todos os outros. E parabéns para mim, eu sei a tabela de verdade de conjunção. Não é de conjunção, seria da operação booleana que corresponde na conjunção, e isso é apenas álgebra, uma algebrinha de 2 valores. Isso é a mesma coisa de falar que eu entendo o que significa soma, sei lá, se eu só sei uma tabelinha, ok? Mas, na verdade, a conjunção é bem mais que isso. É outra coisa falar
sei lá, tem uma infinidade de primos e o teorema de Pitágoras, essa conjunção, e outra coisa falar 2 igual a 2 e 2 menor que 5. Agora, se eu vou essas duas coisas como booleanos, as duas acabam sendo booleano true, certo? Então, quem acha que a proposição é booleano é como se está falando que só tem duas proposições no mundo, a sempre true e a sempre false. E o trabalho do matemático para demonstrar algo é escrever uma complexa expressão e calcular para descobrir se essa complexa expressão acaba sendo true ou acaba sendo false. E se ela acaba sendo true, falar e demonstrar um teorema. Não é assim que a gente entende matemática, as demonstrações não são cálculos em cima de booleanos. É bem mais que isso, algo bem mais rico. Então, qual seria a nossa alternativa de entender esses conectivos se não é a partir de tabelas de verdade? E a resposta é que eu preciso estabelecer o que significa demonstrar uma proposição formada a partir de cada uma delas e o que significa usar, se por acaso eu tenho os meus dados como hipótese, a cada uma delas. Então, na verdade, a única tabela que a gente vai ter aqui para aprender não seria uma tabela de verdade, mas seria uma tabela de como usar cada uma delas. E como demonstrar? Eu vou acabar fazendo uma metáfora meio que o teorema que eu quero demonstrar é o monstro que eu quero matar. E a ideia é que eu fico atacando esse monstro até um belo momento ele vai morrer. E esses ataques que eu estou escrevendo é a minha demonstração. E cada demonstração vai acabar sendo compilável e executável exatamente como se fosse um programa. Então, para cada linha de demonstração que a gente vai escrever, eu sei que muitos de vocês vão falar que eu já escrevi uma linha de demonstração, mas precisamos ver cada linha de demonstração como um comando que é executável e faz algo no estado do nosso joguinho, que é demonstrar um teorema. Tá? Então, sempre esse estado vai ter uma lista de dados e um alvo que vai ser a coisa que eu quero matar. E cada comando, cada linha que eu vou escrever na minha demonstração, precisa, de alguma maneira, mudar esse tabuleiro aqui de dados de alvo. Se ela não muda nada disso, é um mero comentário, e você acha que você fez algo, mas na verdade é como se você escreveu um comentário na tua linguagem favorita de programação, e você acha que isso vai compilar e ser executado. Comentários são bons, e a gente vai escrever comentários nas outras demonstrações também, mas é muito importante diferenciar entre um comando que faz algo e um comentário que não faz nada, e também entre um comando e uma proposição. Okay? Os comandos vão ser as coisas executáveis que a gente executa enquanto a gente está lendo essa demonstração. Essa execução acontece na nossa cabeça ou em algum sistema de demonstrações, que a gente vai trabalhar com sistemas de demonstrações aqui. E para, no final das contas, falar que eu entendi essa coisa aqui, eu preciso saber como usar essa e como atacar se por acaso o meu alvo é uma conjunção. Então, eu vou escrever tudo isso aqui. Ok, aqui seria fazer um passo para demonstrar. Então, o carinha das tabelas de verdade, que fez essa lavagem cerebral para a maioria de vocês, falou o seguinte: para você entender a conjunção, basta você falar qual o valor dessa, atenção, o valor booleano dessa, se você sabe qual é o valor booleano de cada uma delas. Esqueçam os valores booleanos. O objetivo é, você precisa saber o que consta como demonstração dessa, se por acaso você já sabe o que significa demonstração de P e o que significa demonstração de Q. Ok? Então, a ideia o significado disso vai acabar sendo baseado no significado disso e disso, continua sendo válido. O que muda é, esquecem tabelas de verdade. Não estamos trabalhando com booleanos, estamos trabalhando com proposições matemáticas. Ok? Então, ideias sobre o que constaria como a demonstração de um alvo que tem essa forma aqui, P e Q. Então, se você está tentando demonstrar isso, o que deveria ser aceito como demonstração dessa coisa? Para cada um desses, ok? A gente vai precisar saber isso e isso. E estou, então, agora nessa parte.
a pergunta é o que deveria ser válido como argumento válido assim, para te convencer que a conjunção de P e a conjunção de Q é válida. Você deve acreditar nessa conjunção. E o que a gente está pressupondo, que já concordamos, é que a gente concorda sobre o que vale como demonstração de P e o que vale como demonstração de Q. Então, a gente concordou já nisso, essa é a minha hipótese aqui. A pergunta é o que seria uma demonstração de P e Q. Mãos com ideias. Uma, duas... Não, galera, esse é o conectivo mais intuitivo, mais fácil que tem a conjunção. P e Q. Então, gostaria de ver mais mãos. De preferência, alguém que não falou nada até agora. Ninguém que não falou nada até agora quer chutar uma coisa de o que deveria ser aceitável como demonstração de conjunção. É meio injusto eu cobrar essa pergunta como se fosse pergunta matemática, porque no final das contas eu estou pressupondo que entendemos o que seria conjunção em português, certo? Mas a ideia é que temos uma certa ideia na nossa cabeça e não podemos contar com essa ideia porque pode ser meio diferente de cada um de nós. Por isso precisamos estabelecer um fundamento aqui para falar, ok, conjunção vai ser isso, disjunção vai ser isso. Muitas vezes, por exemplo, a disjunção, quando a gente fala ou, às vezes é entendida como uma disjunção inclusiva, como que chama? Inclusiva e exclusiva, é isso? Pronto, então, tem o XOR, sei lá, e o inclusivo, certo? Então, precisamos estabelecer exatamente quais são as regras, porque essa é toda a ideia, certo? Não podemos contar com o coração de cada um para, isso é demonstração válida porque ele acha assim o assado, certo? Então agora é o momento de estabelecer isso. Sim, nome? Teu nome? Bruno, certo? Não seriam operações matemáticas, a ideia é que vamos estabelecer aqui as regras sobre o que vale como demonstração válida e o que não, certo? Então agora a pergunta é, assim, primeiramente num nível mais intuitivo, mais no coração. O que deveria ser evidência, sem mais dúvida nenhuma, que, ok, de fato eu vou acreditar na conjunção P e Q. Se eu fornecer o que para você, você aceitaria a conjunção P e Q. Mais mãos. Sim. Não são conjuntos, cuidado. São proposições. Se eu falar, vão unir essas coisas, está aí, pero. Porque as únicas coisas que eu posso unir são conjuntos. E interpretar também. Essas são proposições. Sim. Como é? Qual tipo? Qual o tipo de P? Não, peraí, eu já sei o tipo de P. Sim, não, eu não escrevi isso, mas ok. Para essa coisa ser meu alvo, com certeza eu sei qual o tipo de P, qual o tipo de Q. Qual o tipo de P? Proposição. E qual o tipo de Q? Ok. Pergunta, qual o tipo dessa coisa aqui? Como é? Proposição também. Inclusive, no meu alvo, sempre vai ser proposição. Sempre quero demonstrar proposição. Nos meus dados, posso ter mais dados. Posso ter funções, sei lá, grupos inteiros, posso ter um bocado de coisas. Proposições também, tá? Então, aqui eu tenho uma proposição P, uma proposição Q, e eu quero demonstrar o P e Q, e a minha pergunta é, o que valeria como demonstração válida? Quando você ia ser convencido que, de fato, a conjunção é válida? O que eu preciso fornecer para você? Ideias? Mais mãos, sim. Muito bem. Essa resposta deveria ser mais, eu acho, deveria haver mais mãos para essa primeira pergunta. Eu vou ser convencido sobre a conjunção de P e Q se você consegue fornecer para mim uma demonstração de P e também uma demonstração de Q. Certo? Eu considero isso como um pacotinho de duas demonstrações. E se você conseguiu demonstrar o P e conseguiu demonstrar o Q também, eu vou considerar que, ok, então vou acreditar na conjunção também. Faz sentido isso? Ok. Então, para responder essa coisa como atacar, eu vou acabar escrevendo aqui, elaborando com vocês junto uma linguagem de demonstrações e a gente vai aprender nosso primeiro comando aqui, que eu vou acabar chamando isso de split. E aqui não basta eu falar qual é o nome do comando poderia ser qualquer coisa, certo? O importante é qual efeito que esse comando tem, quando vai ser executado, e meu tabuleiro vai ser esse aqui. Então, estou tentando demonstrar P e Q, e eu falo, ok, vou executar o comando split. Primeiramente, quando é que eu posso executar esse comando? Apenas se meu alvo é uma conjunção.
Se aqui fosse uma disjunção ou uma implicação, ou sei lá o que é, o split ia dar um erro de comando, certo? Não é aplicável. É como se você está tentando jogar xadrez e você está tentando fazer, sei lá, não sei como é o nome disso em português, essa coisa, quando você não deveria, porque tem uma regra de proibindo, certo? Então, se você tentar executar split e ter o alvo não uma conjunção, não vai ser executável, a demonstração não vai compilar a partir desse momento. Então, primeira coisa, se somente se meu alvo é um P, que é uma conjunção, eu posso e provavelmente devo executar esse comando. E a pergunta é, qual o efeito que esse comando vai ter no meu joguinho de demonstrar essa coisa? E o efeito que esse comando vai ser é o seguinte, vai separar o meu joguinho em dois novos joguinhos. A única diferença é, os dados vão ser copiados e colados do jeito que estão. E aqui, um segundo, aqui eu tinha mais dados, tá? E a ideia é que nesse momento que eu vou executar o split, os dados vão ser copiados e colados para cada um desses subjoguinhos, vamos dizer assim. Só que o que vai mudar é o alvo em cada um deles. No primeiro joguinho, meu alvo é demonstrar o P. E no segundo, no segundo joguinho, meu alvo é demonstrar o quê? Dúvidas? Temos quantas coisas para aprender a partir de qual a gente vai basear toda a matemática que a gente vai fazer. É só essa tabela aqui. Tem quantas linhas? 1, 2, 3, sei lá quantas, 6, 7 linhas por aí. E quantas colunas? Só 2. Preciso saber como usar e como atacar. E a gente está descobrindo aqui só a primeira dessas, sei lá, 14 quantas coisas são. Tá? Não faz sentido ficar analisando todas essas coisas, assim, de uma maneira introdutória à aula e tudo mais. Quero ver só 2 ou 3. E depois vamos botar a mão na massa, trabalhar com inteiros, ou com indução, recursão e tudo mais. E cada vez que a gente vai ver uma proposição que usou um novo conectivo, sei lá, por exemplo, eu vou ter uma disjunção nos meus dados, talvez vou ser P ou Q, eu vou querer saber agora como usar isso, a gente vai voltar nessa tabelinha aqui e falar, opa, peraí, é a primeira vez que estamos vendo uma disjunção, como que eu posso aproveitar essa, como se fosse uma arma, certo, que ganhei para matar o meu alvo, e a gente vai continuar voltando para essa tabelinha para preencher. Vai ser muito chato e muito, assim, tedioso ficar lá numa maneira teórica só falando todos esses comandos que a gente vai usar. Okay? A melhor maneira de ver isso é durante o jogo. Da mesma maneira que quando você começa a explicar as regras de um jogo, talvez é melhor só falar 2 ou 3 regrinhas e começar a jogar. Enquanto você joga, outra pessoa lá vai falar, não, na verdade você não pode fazer isso, na verdade tem uma regra, talvez a pessoa está inventando regras para te roubar, mas não vai ser o caso aqui, tá? A ideia é aprender a jogar esse jogo jogando e não tentar cobrir todos os detalhes das regras e sub-regras que vai ter, tá? Dúvidas? Até esse momento. Não, ok. Deveria ter um pouco mais brigas sobre o que aconteceu com essa ideia. Então, vamos ver, eu vou perguntar para comprar... Opa, mudei de disciplina aqui. Ok. Para ver se a gente está acompanhando o que eu estou falando. Eu quero chegar aqui. Na implicação, novamente, como atacar. Ok? Ou seja, quero alguém tentar falar para mim qual seria uma maneira de demonstrar a proposição seguinte. P implica que. Novamente, eu considero que já concordamos e sabemos o que significa demonstrar esse P que tem na esquerda da implicação e sabemos o que consta como, o que vale como demonstração desse que está na direita da implicação. A pergunta é o que valeria como demonstração de P implica que. Pronunciamos essa coisa também, se P, então que, tudo mais. Então, se o teu alvo é demonstrar o seguinte, se P, então que. Ou P implica que. Qual seria uma maneira para pelo menos começar essa demonstração com o primeiro comando que você poderia dar e qual seria deveria ser o efeito disso? Sim? Teu nome? Renan? Demonstrar P e talvez depois fazer o quê? Não, peraí, calma. A proposição que quero demonstrar é P implica que. Por exemplo, se o X é maior que 10, então o X é maior que 2. Por exemplo, tá? Como você começaria essa demonstração? Não faz sentido falar, eu vou demonstrar que o X é maior que 10,
porque talvez você nem vai conseguir isso. No final das contas, uma implicação é uma promessa que chama, né? É uma promessa que algo acontece dado que uma outra coisa acontece. Você pode falar, por exemplo, sei lá, se a lua é feita de queijo, então, sei lá, é isso? Premissa. O que eu falei? Não, um segundo. Não. Um segundo. Eu quero falar promessa mesmo. Sim, porque eu estou prometendo que estou fazendo promessa. Eu garanto que é, mas não uma promessa gratuita. Eu garanto que é, supondo a premissa, que é a palavra certa para o pé. Então, nessa implicação, a própria implicação eu posso ver como uma promessa, enquanto a parte esquerda da implicação seria a minha premissa para conseguir o quê? Faz sentido essa nomenclatura para todos? Ok. Então, minha pergunta no momento seria o que aceitaria como demonstração? É dúvida ou resposta? Peraí, não, é atrás. Isso, sim. Teu nome? Anitta, pode falar. O que significa isso? Esse a partir de significa o que efetivamente? Porque no final das... Ok, um segundo. Então, precisamos um comando aqui também, e a minha pergunta é, esse comando, se executar, como que deveria mudar meu tabuleiro? Agora, meu tabuleiro aqui tem uma implicação. Novamente, eu tenho uma proposição P e uma proposição Q, ok? E agora a pergunta é, executando esse comando, vamos descobrir um nome para isso daqui a pouco. Mas qual seria o efeito disso? Sim. Minha única briga é porque você falou a partir de PE, e eu quero traduzir isso em termos de o que vai acontecer no meu tabuleiro. No teu coração tu tem. Sim? Poderia partir da negação de que para chegar Ih, de jeito nenhum. Ok. A gente vai comprar essa briga daqui 1 ou 2 aulas. É sobre mais uma lavagem cerebral que precisamos atender, ok? Esqueça essa ideia. A gente vai descobrir durante nossas aulas o problema com isso. Mas ainda está cedo demais. Sim? Ok. É praticamente a mesma ideia. Teu nome? Como é? João Emerson, isso, praticamente a mesma ideia. Usou uma palavra mais perto do comando que eu vou escrever, que seria supor P, para demonstrar o que é. O comando que eu vou escrever aqui, de fato, vai ser suponha. Prestem atenção que os comandos, eu estou tentando escrever, vou errar isso porque vai ser bug de português mesmo, mas eu estou tentando usar essas no modo imperativo. Se eu escrever algum comando que não é imperativo, me avisem para eu corrigir o português. Então aqui vou escrever suponha. Mas suponha o quê? Suponha o quê? Ok, aqui então eu ia escrever suponha e aqui botaria o P. Certo? E a pergunta é, se eu executar esse comando, o que vai acontecer no meu tabuleiro? Essa é a mesma pergunta que eu fiz para a Anitta. Você tem uma resposta? Sim. Supondo então que você está lendo essa linha, suponha P. Ponto final. Foi executada essa linha, esse comando. O que acontece no tabuleiro depois dessa linha? Acontece o quê? Não, peraí. Descreva isso de uma maneira. O que vai mudar nesse tabuleiro? Nos dados vai mudar alguma coisa? Sim? O P vai virar um dado. E agora tem uma briga para comprar, porque na maneira que eu escrevi parece que eu já tenho o P. Na primeira linha parece que eu tenho o P. Mas... Ok, é teu nome? Como é? Letícia tem uma super grande razão, onde percebeu qual a diferença de você ter como dado a proposição P contra ter como dado o fato que o P denota uma proposição. Ok? A lua é feita de queijo é uma proposição. Ok? É outra coisa falar que tenho como dado que a lua é feita de queijo, e outra coisa falar que tenho como dado que essa coisa é uma proposição. Ok? Então, de fato, vai mudar algo. Então, nos meus dados, Letícia pode continuar. O que eu vou ganhar? Então, a mudança que eu vou ter aqui não vai ser essa que eu escrevi antes. Vou apagar tudo isso. Então, executando esse suponha P, meu alvo era o P implica que, e executando isso, efetivamente o P vai virar um dado. E o que vai acontecer nos alvos? No alvo? Qual vai ser meu alvo agora?
Ok? Tudo bem. Então, eu escolhi os nomes para comandos que não são tão essenciais. Vamos concordar nos nomes assim para a gente comunicar. O que é importante para falar que eu estou entendendo o que está acontecendo é qual o efeito que esses comandos têm na situação. O split, então, separa o jogo em 2 novos jogos, onde cada um tem um alvo mais simples. O primeiro jogo vai ter o alvo esquerdo da conjunção e o direito vai ter a parte direita da conjunção como alvo. Isso seria o split. O suponha muda tanto os dados quanto o alvo. Eu ganho nos meus dados a parte esquerda da implicação e o meu alvo está sendo atualizado para uma coisa mais simples, no sentido de antigamente eu precisava demonstrar toda essa coisa aqui, agora basta eu demonstrar só essa coisa. E meu joguinho de escrever minha demonstração a partir dos comandos que estou escrevendo vai encerrar no momento que vou matar meu alvo. Então, nesse momento, basta eu demonstrar o quê? Quando eu vou demonstrar o quê? Não quero ver ninguém gastar tinta falando, então, se P, então, que blá, blá. Nesse momento, eu só preciso demonstrar o quê? Se eu conseguir demonstrar nesse momento o quê? Encerrou a demonstração. Se você continuar escrevendo coisas lá, seria a mesma coisa de depois da main, da tua programação, return, sei lá, 0, qualquer coisa, você continua escrevendo comandos lá como se eles vão ser executados. Ninguém vai ler nisso. Ok? Sim. Qual é? Qual parte? A parte eu só não entendi muito bem depois do suponho. Tipo, a gente assume o P como um dado especificamente, não entendi a parte disso. Sim, ok. Vamos lá. Estou fingindo, certo, que estou dentro de uma demonstração e nesse momento eu tenho vários dados, ok? Dentro deles eu tenho uma proposição P e uma proposição Q e acontece que o que eu quero demonstrar é que P implica Q. Então, meu alvo é demonstrar que se P, então Q. Então, isso me dá o direito, e a maneira padrão para atacar esse tipo de demonstrar esse tipo de coisa é falar, ok, me dê o P então. Porque o que teu inimigo está duvidando nesse momento é que você não consegue o Q, mesmo se ele te dar o P. Então, você tem todo o direito de solicitar a posição na esquerda. E exatamente o que acontece com esse suponha P. Então, suponha a parte esquerda, e agora qual a tua obrigação? Eu te dei, nos teus dados, essa proposição. Agora a tua obrigação é demonstrar qual coisa? Só o quê, certo? Teu alvo mudou. Não é mais uma implicação, é apenas o quê? Talvez o quê também tem dentro uma outra implicação. Beleza, você vai continuar supondo as coisas dentro da aplicação. Grande briga para mais uma lavagem cerebral, talvez. Vocês imaginam que aprenderam um poeminha que é errado em matemática, supor a coisa que você está tentando demonstrar. Quem já ouviu isso na vida? Só um? Então, bora lá. É um erro comum. Você quer demonstrar algo, é bobagem, você escreve suponha, e você está supondo a coisa que você quer demonstrar. Okay? Grande aviso, muitos professores vão dar isso. Você não pode supor a coisa que você quer demonstrar. Minha briga com essa dica, esse conselho, é que parece que tem uma coisa proibida que você não pode supor, mas na verdade, você só pode supor uma coisa e só se teu alvo tem uma específica forma de implicação. Em nenhuma linha, suponha blá blá, vai compilar, exceto se esse blá blá que você está falando lá está no teu alvo na parte esquerda da implicação. Ou seja, se você tem um alvo que é uma conjunção, qualquer suponha que você vai falar, não quero estar nem aí, não estou nem aí sobre esse, porque não vou te garantir esse P, porque parece que você está inventando um dado do nada. Então, não vou querer dar dados para você de jeito nenhum, porque a gente está tentando estabelecer a veracidade de algo, e não faz sentido de permitir solicitar dados gratuitos assim, do nada. A única possibilidade que eu vou aceitar te dar um dado é se o que a gente está tentando demonstrar é exatamente isso. Dado o P, eu consigo o quê? Certo? Dado a parte esquerda de uma implicação, eu consigo a parte direita. Então, espero que podemos começar a atualizar essa dica de não, sei lá, suporais o que você quer demonstrar, como se fosse só uma coisa proibida, é só talvez uma coisa permitida. Porque talvez teu alvo não é uma implicação. Então, a única fase que você consegue solicitar dados, assim supondo, é se teu alvo é uma implicação, e é pior ainda, a única coisa que você pode solicitar é a parte esquerda, exatamente a parte esquerda da tua implicação. Espero que começou a ser atualizada essa ideia. Então ninguém vai falar, mas você não supôs meu alvo. Daí você supôs outra coisa que ninguém te deu.
certo? A única coisa que você pode supor é a parte esquerda de uma aplicação que está na mesa como alvo para ser demonstrado nesse momento. Faz sentido isso? Para todos? Ok. Uma pessoa, você vai falar para mim quando termina o horário? Qual a hora que termina o horário normal da nossa aula? Um aluno deveria saber disso. 16h30? Ok, temos 4 minutos ainda para discutir um pouco mais algum deles. Até agora tenho como atacar tudo isso. Shhh. Galera, sim, é dúvida? Sim. A gente vai fazer tudo o que você está falando a partir da próxima aula. Vai ser só exemplos praticamente praticando esses comandos, efetivamente, ok? E minha próxima pergunta seria ideias sobre como demonstrar a disjunção. Quero ver ideias. E já vou avisar que essa é o momento que podemos começar a comprar brigas. Porque até agora ninguém brigaria sobre isso. A partir da disjunção podemos comprar umas brigas. Então, na minha mesa, eu preciso demonstrar uma disjunção. P ou Q. Já vou avisar que quando falo ou aqui, sempre vai ser disjunção inclusa, certo? Se é para falar, sei lá, exclusiva, enfim, vou especificar isso. Mas quando a gente fala ou em matemática, o padrão é entender disjunção inclusa. Então, deveria ser uma coisa que permite o P ser válido, eu quero ser válido sem ter problema se os dois são válidos. Mas, na maneira que estou falando, parece que estou falando de tabelas de verdade, que é exatamente a coisa que não quero fazer. Então, a pergunta é, o que valeria como demonstração da disjunção P ou Q? Está na mesa essa coisa? O que você aceitaria como argumento aceito assim para a veracidade do P ou Q? Supondo que a gente já concordou sobre o que significa a demonstração de P e o que significa demonstrar Q também. Sim, teu nome de novo? Sabrina, pode falar. Comparar como assim? Não, um segundo. Você não tem nem evidência sobre o P, demonstração de P, nem demonstração de Q. Você só sabe o que significa. Vamos ver, você consegue ver, essa coisa de fato demonstra o P. E essa coisa de fato demonstra o Q. Mas por enquanto você não tem nenhuma dessas. A ideia é que você consegue reconhecer o que significa a evidência para o P. Por exemplo, se o P é o número X é par, você pode considerar que uma evidência seria um número K tal que 2K igual a X. Então, você sabe o que significa que é um número par. Você pode escrever isso na forma 2 vezes algo. Mas a pergunta é, o que significaria X é par ou alguma outra coisa? Então, a ideia é que sobre cada uma das partes, eu posso reduzir minha pergunta para cada uma dessas partes. O que significa demonstrar P, o que significa demonstrar Q. Então, quero uma explicação sobre o que significa demonstrar P ou Q em termos de o que significa demonstrar P. Sim, João? Sim. Então, parece que você tem duas maneiras de conversar alguém sobre isso. Uma seria demonstrar P, e caso que você demonstrar P, você já pode sair falando que demonstrei o que queria? Sim, exatamente, porque nosso alvo é uma disjunção, uma afirmação mais fraca de qualquer uma das duas, e basta você escolher uma das duas, certo? Para falar, eu vou demonstrar o P, se você me convencer sobre o P, eu não tenho direito de reclamar, eu devo ser convencido sobre a disjunção também. Então aqui, já que você tem duas escolhas que você pode fazer, acabamos tendo dois comandos, certo? Então você pode escolher a esquerda ou escolher a direita, certo? E a pergunta é, para encerrar aqui, qual seria o efeito da primeiro comando, que seria, por exemplo, aqui tem escolha a esquerda ou, sei lá, escolha a direita. São dois comandos diferentes, são executáveis apenas se por acaso o meu alvo é uma disjunção. E vamos ver, por exemplo, se você escolher a esquerda, qual seria o efeito que esse comando seria no teu tabuleiro? Peraí, nos dados vai mudar algo?
que vai mudar nos dados? Como é? Mas essa parte da disjunção fica no alvo, certo? Minha pergunta é, aqui nos dados vai mudar algo? Você tinha todos esses dados para matar essa disjunção. Você falou, escolha a esquerda. O que vai mudar nesse tabuleiro inteiro? Primeiramente, nos dados, o que vai mudar? Sim? Você pode retirar um dos dois. Mas esses dois que tá falando aqui? Se você quer demonstrar P, você pode retirar. Não vou retirar isso. Pode ser que tenha um bocado de dados que dependem disso. Pode ser que aqui dentro apareça também o que é. Não quero perder meus dados. O que vai mudar os dados? Nada. Certo? Eu não vou perder os dados. A ideia é que com esses dados eu consigo pelo menos uma das duas. Eu escolhi uma, eu não vou perder os dados. A única coisa que vai mudar é que o meu alvo vai ser atualizado. E se eu escolher a esquerda, o que vai acontecer no meu alvo? Ele vai virar P. Se por acaso eu escolher a direita, ele vai virar Q. E agora eu preciso só demonstrar isso. Então a ideia é, vou escolher um dos lados. Eu tenho o direito de escolher qualquer um dos dois que eu quero. E quando matar esse bicho, acabou a demonstração. Certo? Não vou precisar depois, agora vou demonstrar outra coisa. Se fosse assim, seria uma conjunção. Certo? Essa é a diferença sobre a demonstração de disjunção e conjunção. Encerramos aqui essa primeira aula que foi compartilhada tanto de IRI quanto de IDMA, e a partir da próxima aula a gente vai entrar em conteúdo concreto para ver tudo isso na prática. E precisamos usar o Zulip todos e muito. Nem sei, vou ver.